Informação de momento, portanto, a China tarifando ainda mais os produtos americanos. Gabriel Monteiro, o nosso analista de economia, já está por aqui. Tivemos aquela taxa adicional que foi imposta por Donald Trump aos produtos chineses de mais 50% e veio a China já com a resposta. Com certeza, havia prometido esta resposta, diz que vai levar a briga com os Estados Unidos até o fim. A China já tinha uma taxa de 34% em retaliação aos mesmos 34% que foram anunciados por Trump na semana passada. Trump devolveu com 50% de taxa e agora a China também eleva a sua taxa para produtos vindos dos Estados Unidos em 50%. Tarifa total para tudo que vem dos Estados Unidos, 84%. A China faz questão de acionar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, para que faça uma consulta em relação a essas tarifas dos Estados Unidos, os Estados Unidos ignorando completamente a organização e a China tentando colocar um intermediário nessas discussões para que as negociações comecem. Organização que está enfraquecida, Exato, né, Gabriel? Paralisada, enfraquecida, ela normalmente não tem poder, tá, Carol? É mais um árbitro do jogo do que efetivamente um juiz do mercado mundial. A OMC não pode punir os países, ela pode permitir que os países que foram afetados, por exemplo, por retaliações, por sanções ou por tarifas desiguais, eles promovam uma resposta. Então ela só faz a organização do jogo, ela é mais um árbitro do que um juiz que bate o martelo e determina uma sentença. Então, já não teria poder para intervir numa briga entre estes dois gigantes. A China tenta colocá-la de volta no jogo na intermediação dessas discussões. Em alguma hora, essa briga vai ter que parar, vai ter que ceder. Donald Trump agora provavelmente, com certeza, vai às suas redes sociais para criticar essa tomada de decisão da China. Os mercados mundiais já estavam respondendo mal a promessa chinesa de uma tarifa. Nos Estados Unidos as bolsas caíam, na Europa está tudo caindo 3% de novo. Faz tempo que eu não vejo uma sequência tão longa de dias negativos na Europa, com mais de 2, 3% de quedas. É o que está acontecendo. A gente não está vendo fim nestas discussões. Por enquanto, a briga vai continuar. Essa é a interpretação geral. Alguém vai ter que intervir ou os dois países vão ter que acalmar os ânimos e sentar para negociar. Durante a madrugada, nós já tivemos algumas reações no mercado asiático. Agora, acabou. Não tem negociação na Ásia. Então, não tem bolsa chinesa funcionando, não tem bolsa no Japão funcionando. E esse delay entre o anúncio das retaliações e a negociação, a gente já viu na segunda-feira que pode causar bastante mal para os ativos asiáticos. É que é de praxe. A China, quando anuncia a sua tarifa recíproca, a sua retaliação, esse anúncio acontece depois do fechamento do mercado por lá. Só que aí tem o mercado operando na Europa, ainda teremos a abertura do mercado por aqui. Bora dar uma olhada como é que fechou o mercado lá na Ásia? Exato. Vamos dar uma olhada primeiro nos índices que têm participação de empresas chinesas. Nós separamos uma arte com estes principais. As duas bolsas da China, Xangai e Shenzhen, ambas subiram 1%, 1,3% para Xangai, Shenzhen subindo 1,22%. O que explica essa alta? O que explica essa alta é que, por a China estar determinada a travar uma guerra com os Estados Unidos, essa batalha comercial, e mesmo assim manter a sua proposta de crescimento de 5% neste ano, algo tem que ser feito para que a economia continue avançando. No caso, este algo imaginado pelos investidores é intervenção estatal, é dinheiro do bolso chinês, do governo da China entrando na economia, injetando dinheiro no comércio, injetando dinheiro nessa atividade chinesa e assim fazendo com que as empresas elas tenham mais mercado, elas consigam manter este ritmo de crescimento, mesmo com a guerra comercial, claro. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais da China. Vai precisar de muito incentivo para atingir os 5% e são poucas as casas que ainda acreditam que isso seja possível em 2025. Mas, claro, a gente vai acompanhar a partir de agora qual que é o apetite do governo chinês para colocar dinheiro na economia. Então, essa promessa, essa disposição chinesa faz os investidores entenderem que nós teremos intervenção estatal
Hang Seng tem também muitas companhias chinesas, é a bolsa de Hong Kong, tem empresas, por exemplo, do setor de tecnologia como a Tencent e a BYD, tem empresas do setor varejista, como é o caso da Alibaba, então também reage a essa proposta da China de travar uma disputa e também a especulação no mercado de que teremos incentivos estatais. Agora, vamos ver a parte da Ásia que não é contaminada por essa expectativa de dinheiro injetado na economia. Japão e Coreia. Nikkei 225 caiu 3,78 nesta madrugada, com a confirmação de Trump dos 50% de taxa e a promessa da China que agora se consolida. Ainda não temos os índices reagindo aos 84% de taxas. E na Coreia também 1,74. Já dissemos aqui, quando dois grandões vão brigando, todo mundo em volta sente essa disputa. É mesa para um lado, é copo para o outro, alguém esbarra e cai no chão. Então, quando a China e os Estados Unidos estão brigando, todo mundo vai sentir. Provavelmente a resposta aqui no Brasil também vai ser negativa. A gente comemorou 10% de taxas, porque passamos ilesos do que vimos, por exemplo, na China, no Japão, na Europa. Mas o Brasil não funciona isolado de todo o planeta. Se a economia da China desacelerar, se a economia dos Estados Unidos desacelerar, são nossos dois principais parceiros comerciais. Para quem que a gente vai vender as commodities, o minério de ferro, o petróleo, a soja, o milho que a gente produz aqui dentro. Nós somos um país que precisa desses parceiros fortes para comprar os nossos produtos. Então, claro, os 10% já foram um avanço, já dá para comemorar um pouquinho, mas com toda essa batalha, essa guerra comercial montada, a gente não sabe o futuro, então não dá para dizer que o Brasil vai sair favorecido. É pressão na bolsa e no câmbio, né? Onde voltou vai para parar? R$6, né? Gabriel Monteiro está conosco, também Priscila Asbeck, direto dos Estados Unidos. Priscila, China acaba de anunciar essa tarifa recíproca aos Estados Unidos. Ainda está muito cedo por aí. Já podemos falar de algum tipo de reação nos Estados Unidos? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a você, Gabriel, a todos que nos acompanham. Por enquanto ainda não nenhuma reação, mas provavelmente deve haver algum comentário por parte da Casa Branca, sim, que o dia amanhecer agora às 7h30 da manhã por aqui, muito cedo por aqui. Mas então, Carol, essa taxa de 34% da China, que vai passar a uma taxa, então, de 84% a partir do dia 10 de abril. E isso já estava prejudicando os mercados, como o Gabriel estava falando. Os índices na Europa, por exemplo, já estavam com uma queda de cerca de 2%, aprofundam essas quedas. O Eurostoxx, por exemplo, que reúne as ações europeias com quedas agora de quase 4%. Também os índices futuros apontam para uma queda aqui no mercado americano. Estou atualizando agora, uma queda de 1,56%, 1,70%, por exemplo, do índice S&P 500, ou seja, também apontando para uma queda, uma abertura no negativo aqui da Bolsa dos Estados Unidos. O que já se sabe, quais foram os argumentos usados pelo governo chinês? O governo chinês emitiu um documento extenso nessa quarta-feira justificando a razão pela qual a China não vai deixar de lutar até o fim. Eles reforçaram mais uma vez que eles vão até o fim, falaram que se os Estados Unidos insistirem em intensificar ainda mais suas restrições econômicas e comerciais, a China tem a firme vontade e os meios abundantes para tomar as contramedidas necessárias e lutar até o fim. Foram as palavras do Ministério do Comércio em um comunicado que foi divulgado agora há pouco. O relatório também falou sobre o fato de os Estados Unidos não terem respeitado o acordo que foi feito entre a China e os Estados Unidos em 2020, inclusive no primeiro mandato de Donald Trump, e eles falam que o seguinte, que o lado chinês manteve o espírito do contrato, se esforçou para superar vários fatores adversos, incluindo o impacto inesperado da pandemia, interrupções subsequentes, para garantir a implementação do acordo, acusando os Estados Unidos de não terem cumprido com esse acordo. A China também falou sobre os atrasos na produção de aeronaves da Boeing durante a pandemia como motivos para não cumprir essa parte do contrato, que os Estados Unidos acusam a China de não ter cumprido essa compra dessas aeronaves Boeing, e embora a Boeing tenha de fato atrasado algumas das suas entregas por causa da pandemia, as autoridades do governo chinês se recusaram a aceitar essas aeronaves quando elas estavam prontas. Então esse é um ponto também de tensão aí nas relações comerciais entre a China
e os Estados Unidos. Também esse relatório do governo chinês disse que a China permite aos consumidores americanos comprar produtos de baixo valor com as remessas de produtos que eles chamam de minimis, né, que são produtos que são exportados por empresas como a Shein, por exemplo, e a Temu, e fala que então vai continuar essa guerra comercial. Só para finalizar, Carol, 70 países estão já em contato com o governo americano para tentar negociar suas tarifas. Isso, segundo informações, foram passadas ontem pela Casa Branca, mas as tarifas estão causando um impacto tão grande na economia que isso está causando já um racha, mesmo dentre aliados do governo Trump, com republicanos também questionando essas tarifas ontem num comitê de finanças que aconteceu no Senado aqui dos Estados Unidos. Carol. Olhar para o que vem ainda de reação no dia de hoje. Estamos falando aqui da China, também expectativa de alguma posição por parte da União Europeia. Já tem uma lista aí de produtos americanos que podem ser taxados pelo bloco como uma medida recíproca à tarifação imposta por Donald Trump. Olhar muito atento para o que vai acontecer aqui no Brasil. E aí não só no mercado financeiro, né, Gabriel, mas também em setores que já se preocupam com essa guerra entre China e Estados Unidos. A China deve procurar provavelmente outros mercados diante dessa tarifação. É o que eu falava, a gente vende commodities, a gente vende para a China e para os Estados Unidos em especial, são os nossos maiores parceiros. E a pergunta que eu fiz, se a economia deles desacelerar, para quem que a gente vai vender? A pergunta que estão fazendo na China agora é, se a gente não vender para os Estados Unidos, para quem que a gente vai vender? A gente pode vender para a Europa, a gente pode vender para o restante da Ásia, pode vender para o Brasil, já que temos uma parceria comercial já bastante forte, a gente vende carro por lá, a gente vende aço, por que não mandar mais produtos para o Brasil? E os setores produtivos aqui estão com medo especificamente disso. Por exemplo, o setor do aço já é uma batalha antiga, já é uma disputa velha. O aço brasileiro pede proteção do governo para este aço que chega da China a preços mais baratos. Segundo uma argumentação do próprio setor, mais baratos do que poderiam custar. Abaixo do preço de custo seria uma prática imoral da China, uma prática chamada dumping, de vender o produto aqui a um preço mais baixo do que custa para produzir, para dominar o mercado. Então já é uma alegação antiga do setor, e caso mais aço venha e mais barato para o Brasil, a gente pode sim ter um choque muito forte para essas empresas que vão pedir proteção do governo. Setor de máquinas já é uma reclamação também bastante antiga. No ano passado, a China aumentou e muito a participação no mercado brasileiro de venda de máquinas, de maquinário, e com o fechamento do mercado nos Estados Unidos, com a batalha comercial entre todos os países do mundo, vai ser uma preocupação também aqui. A ABIMAQ já se posicionou em relação a isso, está preocupada com o número de máquinas chinesas mais baratas que vão chegar ao Brasil e, claro, tomar o espaço dos produtos produzidos aqui. Eletrônicos, são outros produtos, ninguém está feliz com essa história. Até a equipe de Donald Trump está incomodada com a política tarifária. Ontem, Elon Musk foi ao X e chamou o principal assessor comercial do Trump, Peter Navarro, de imbecil. Então a gente dá para ver que o tom não tá bom nem na própria equipe do governo americano, Até Carol. Porque isso interfere nos próprios negócios de Exato. Elon Musk. O que temos nesse momento é uma incerteza global e, diante desse movimento tão incerto da economia mundial, empresários não investem, não empregam e o risco de recessão é grande. Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, daqui a pouquinho está no CNN Money, acompanhando a movimentação do mercado, mais um dia nervoso.